Olá, amados aqui do nosso canal Academia da Vida, tudo bem com vocês? Estamos aqui no 5º capítulo da jornada de crescimento espiritual. Sejam muito bem-vindos, tem abençoado a vida de muitas pessoas. Nós temos visto nos capítulos anteriores o quanto o pecado deformou, prejudicou a humanidade, na verdade. E nós queremos, neste capítulo de hoje, falar um pouco daquilo que nos resgata, daquilo que nos salva. Por que fomos salvos, resgatados, redimidos? É a palavra maravilhosa, o amor. O grande amor de Deus foi capaz de nos salvar, de nos resgatar. Então fique conosco, porque vai ser muito edificante. Pois é, amados, nós fomos salvos pelo amor de Deus. Já parou para pensar que se Deus quisesse, Deus destruiria o homem assim que pecou? Deus fez Adão, depois Eva, colocam lá no jardim e eles pecam, eles traem a confiança de Deus, eles erram o alvo de Deus para eles. Era mais fácil para Deus destruí-los e depois Deus criaria qualquer outro ser, ou quem sabe uma cópia do homem, mas do nada, do zero, sem a contaminação do pecado de Adão. Mas como Deus não erra nos seus propósitos, e como Deus sabia que o homem tinha total condição de ser exatamente aquilo que Deus queria que o homem fosse, por causa do amor de Deus para conosco, então Deus prefere nos remir, nos redimir, nos resgatar de toda a maldição consequente do pecado. E é interessante que lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, versículo 23, você pode ver aí na sua tela, diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Nós vimos isso em capítulos anteriores. Só que quando nós vimos esse versículo, nós vimos pela perspectiva da parte A do versículo, que diz que é a consequência do pecado. A morte é a consequência do pecado. Vimos pela perspectiva da parte A do versículo, que fala o efeito do pecado na nossa vida, a consequência de termos pecado. Mas queremos agora falar da parte B do versículo, que fala que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, olha que tremendo. Primeiro que dom é dádiva, é presente, é aquilo que se dá de graça, benevolamente. Então, esse versículo vai dizer que Deus, ele graciosamente, amorosamente, ele nos oferece vida e não morte, e vida eterna. Olha que tremendo. Olha como Deus é maravilhoso, porque assim, Deus não permite que o pecado e suas consequências prevaleçam sobre o seu plano original. Deus nos fez para estarmos com Ele, para vivermos com Ele, para termos intimidade com Ele, para nos parecermos com Ele. Então Deus jamais vai permitir que o pecado e suas consequências nos arrastem para fora desse propósito. Então Deus fala, bom, só eu posso oferecer vida. Então Deus não oferece morte. Por isso que o versículo fala, olha, a recompensa, o salário, a consequência do pecado é a morte. Não é Deus que está te oferecendo morte. Deus não nos ofereceu morte. Ela é apenas a consequência natural do pecado. Mas a vida é aquilo que Deus nos oferece. Olha, já que o homem foi contaminado pelo pecado, agora eu vou oferecer vida para eles, porque eles perderam a vida. Perderam uma vida eterna. Perderam a vida espiritual, que é a intimidade comigo. Mas eu ofereço isso novamente, através do plano de Jesus, que nós já vimos aí, especialmente no capítulo anterior, como nós fomos redimidos, resgatados, remidos pelo sangue de Jesus. Então esse sentimento de paternidade de Deus é tremendo. O Pai protege, o Pai acolhe, o Pai ama verdadeiramente. Eu digo de pai de verdade, como tantos pais que saem de manhã, de madrugada, o dia inteiro, trabalhando, suando, e pensam no sustento que tem que levar para seus filhos, na boa criação que devem dar aos seus filhos. Fazem tudo isso por amor aos seus filhos e à sua família. Porque o verdadeiro pai, ele dá a sua saúde, a sua vida, o seu sangue pelos seus filhos. E o nosso Deus é o nosso Pai perfeito, amoroso. Não é verdade? Sim ou não? Amém ou não amém? Você concorda comigo? Então, queridos, Deus é o nosso Pai. E esse sentimento de paternidade de Deus, ele fica muito evidenciado naquela parábola que Jesus contou do filho pródigo, quando aquele pai, tendo 2 filhos, o mais novo, ele pede a sua parte na herança, aquilo que ele achava que tinha direito. Nós não vamos entrar aqui nos detalhes, porque são tantos detalhes tão ricos nessa parábola, senão a gente vai ficar aqui muito tempo. Mas aquele pai, ele divide a sua herança.
Mas o filho, não satisfeito apenas em ter a sua parte da herança com o pai vivo ainda, que já era um grande erro, ele então arruma suas coisas e vai embora. Então, nitidamente, aquele filho é óbvio que representa a humanidade que decide, que escolhe, que toma a decisão de se afastar da casa do pai, da casa de Deus, de não ter mais comunhão, não ter mais intimidade com o pai, de viver a sua vida independentemente de Deus, viver a sua vida independentemente do pai. Então pega tudo que é do pai, leva e gasta tudo que é do pai. Nós, tudo que temos, vem de Deus. A nossa vida, o ar que respiramos, o nosso fôlego de vida, a nossa capacidade de respirar, tudo que temos vem de Deus. Foi Ele que nos deu. O que somos vem dele. E a gente pega tudo isso que Deus nos deu e a gente vai e se distancia dele e gasta tudo isso. Gasta a saúde com o pecado, com as farras. Gasta a nossa capacidade intelectual com aquilo que não presta. A gente gasta tudo que temos com aquilo que não presta, com aquilo que é pecado, com aquilo que não faz parte da mesa do pai, da casa do pai, da intimidade do pai. Ora, se aquele filho queria sair de casa levando seus bens, é porque ele não queria compactuar, ele não queria fazer parte de tudo aquilo que havia naquela casa, na sua casa, na casa do pai. Ele queria fazer aquilo que estava lá fora, longe do pai. Senão ele não precisava sair de casa. Então, muitos hoje preferem fazer aquilo que está distante de Deus. Não querem, acham chato fazer aquilo que está na casa do pai. E sofrem, estão sempre vazios, dominados e escravizados pelo pecado, como já falamos anteriormente. Mas apesar de tudo isso, aquele filho que gasta todos os seus bens, e o capítulo 15, a partir do versículo 11 de Lucas, nós não vamos ler aqui porque senão o vídeo vai ficar muito extenso, mas você pode ler, tá? Depois, capítulo 15, versículo 11 de Lucas, como está aí na tua tela. E ele vai, ele gasta todos os seus bens, ele vive da maneira que quer, de maneira irresponsável, ele gasta todos os seus bens sem pensar no amanhã, mesmo porque ele não estava nem preparado para viver a vida lá fora. Assim como nós não estamos preparados para viver longe de Deus, ninguém está preparado para viver longe de Deus. É por isso que viver longe de Deus só traz sofrimento, dor, desespero, miséria, angústia. E perdendo todo o seu bem, ele então consegue se encostar numa fazenda de um criador de porcos. E ele vai criar porcos, agora essa é a sua vida. E a Bíblia vai dizer que ele não recebia nada por isso. A Bíblia vai dizer que ele sentia fome e ninguém lhe dava nada. Então, porque ele sentia fome e ninguém lhe dava nada, ninguém se compadecia dele, porque longe da casa do Pai não há compadecimento. Eu não estou falando que as pessoas são más. Eu estou falando que longe de Deus a vida é má. E por isso ele desejava comer a comida dos porcos. Olha o ponto que chegou. Desejar comer aquilo que era para porcos. Mas as pessoas não estão assim. Já percebeu que as pessoas hoje, especialmente nos nossos dias, estão comendo tudo aquilo que é lixo? E eu não falo comer fisicamente, eu não estou falando de comida física, eu estou falando de comida espiritual, de comida intelectual. Estou falando de intelecto. As pessoas hoje só comem lixo. Toda a produção do mundo hoje é lixo. É só porcaria, é só coisa para porco, não é coisa para ser humano. A cultura do mundo não é para homens, não é para aqueles que são feitos à imagem de Deus. A cultura do mundo é lixo, é coisa para porco, não é coisa para você. Isso não te faz bem, mas a tua carência, a tua necessidade de colocar alguma coisa para dentro te faz comer qualquer coisa que te oferece, que a mídia te oferece, que os teus colegas te oferecem, porque eles não têm critério, estão acostumados com todo esse lixo. Mas você é de Deus. Você é filho do Pai, você é filho de Deus. E o teu Pai está esperando ansiosamente o teu retorno. Então Deus nos ama, como esse pai. A Bíblia vai dizer que quando o filho cai em si, fala, o pior dos empregados do meu pai está na situação melhor do que a minha. Então eu vou voltar para a casa do meu pai, vou pedir perdão, vou confessar que eu errei. E eu vou pedir para que ele pelo menos me trate como um dos seus empregados. E quando ele faz isso, a Bíblia vai dizer que o pai, de longe, enxergou seu filho. De longe, o pai viu o filho vindo, voltando para casa depois de tanto tempo, depois de tantos anos. Que tremendo que Deus nos enxerga de longe. Na verdade, Deus nunca perde a sua visão de nós. Deus nunca perde a sua visão de onde nós estamos. Mas assim como o pai não mandou ninguém ir atrás do filho, assim como o pai deixou o filho viver as suas experiências amargas, assim também Deus permite que vivamos as nossas experiências amargas, mas Ele está sempre ali, disposto a nos abraçar, se nós voltarmos para Ele, se nós confessarmos os nossos pecados, se nós quisermos o abrigo dele. Ele estará ali esperando por nós. E quando ele vê o seu filho, ele corre
e agarra-se no pescoço do filho, ele dá um abraço no filho, ele acolhe o filho, ele ama o filho. Deus te ama, Deus te acolhe, Deus te abraça. Deus quer o teu movimento em direção a Ele. Deus está ali te esperando, pronto para correr em tua direção. Olha, o tremendo é que Deus não espera que você venha até Ele. Não, Deus quer que você dê o movimento de vir. Então, no momento que você decide vir em sua direção, Deus já se movimenta em tua direção. É no meio do caminho que Deus te abraça. É no meio do caminho que Deus te encontra. E como Deus se alegra quando um de seus filhos volta para o seu convívio, para a sua intimidade, para a sua casa. Todos nós somos ou fomos esse filho que um dia decidiu viver longe do Pai. Alguns de nós voltaram para a sua origem, voltaram para a presença do Pai. Talvez você aí seja alguém que ainda não voltou para a presença do Pai. Então esse é o momento, não espere nem mais um dia sequer, nem uma hora sequer. Volte para a presença do Pai. Romanos 5:8 vai dizer o seguinte aí na tua tela. Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Ainda pecadores. Então Deus não quer que você se livre disso, daquilo outro. Deus quer só que você se movimente em direção a Ele. Deus quer somente que você reconheça a tua miserabilidade, o teu estado caótico, e que você decida voltar-se para Ele, você decida entregar a sua vida a Ele, você decida viver debaixo da paternidade dele, do abrigo, da proteção dele. Essa parábola do filho pródigo vai dizer que a primeira coisa que o pai faz quando o filho chega depois de abraçá-lo é dizer para os empregados: tragam a melhor roupa, tragam calçados para seus pés e tragam um anel para pôr em seu dedo. Matem o novilho cevado e vamos festejar a volta desse meu filho que estava morto, mas reviveu. É a obra que Deus faz. O sevilho, o cordeiro, foi morto por nossa causa. Jesus morreu. O Pai disse: mate o cordeiro. O cordeiro foi morto por nós. A alegria nos céus. Deus não fez filhos para viverem longe dele. Deus fez filhos para viverem a intimidade com ele. Não fuja disso. Esse tema, ele é muito extenso. Eu quero falar um pouquinho mais desse amor, do amor de Deus. Mas eu quero trazer isso no próximo capítulo, no próximo vídeo. Originalmente, essa série, essa jornada de crescimento espiritual, seriam 4 capítulos. Mas eu percebo que nós temos que estender isso ainda por vários capítulos. Nós vamos crescendo nessa intimidade, crescendo espiritualmente com Deus. A cada capítulo, eu creio que você tem sido muito abençoado e edificado nessa jornada. Nós vamos continuar nesse tema, nós vamos continuar falando do amor de Deus, que nós somos salvos pelo amor de Deus. Mas nós precisamos parar hoje por aqui, senão o vídeo fica muito extenso. No próximo capítulo, que será o capítulo 6, na próxima semana, nós estaremos falando um pouquinho mais sobre esse grande amor de Deus. Mas Deus te ama, Deus nos ama. Deus nos fez para vivermos na sua presença, na sua casa, na sua intimidade. Deus quer filhos que o rodeiam. Deus nos ama. Deus oferece paternidade. Deus quer ser pai. Permita que Deus seja o teu pai. Aceite tudo aquilo, toda a graça oferecida por Deus. É o dom gratuito de Deus. É a vida eterna. Aceite isso. Viva isso. Que nada, que problema nenhum te afaste de Deus. Ah, eu me aborreci com o irmão da igreja, não vou mais na igreja. Para com isso. Você tem que ir lá amar, dar um abraço no teu irmão que te aborreceu, que pecou contra você, o perdoe, o abrace, ore por ele. Ah, mas eu não quero não porque eu me escandalizei, porque o pastor fez isso, aquilo outro. O que importa é o que o sumo pastor, que é Jesus, tenha feito por nós, por você. Ah, mas porque o pastor fez isso, a pastora, a esposa do pastor, o filho do pastor, não sei quem da igreja. Não importa o que eles fizeram, importa o que Jesus fez por você. A igreja é o melhor lugar para se estar. Ainda que tenha falhas, porque as falhas são cometidas pelos homens. Mas nós somos a igreja. Quando você entra para uma congregação, para uma comunidade, você é a igreja. Você não é apenas um membro, você é a igreja. A igreja é feita por você e pelos demais que ali estão. Assim como alguns falham, você também falha. E quando nós começamos a compreender as falhas dos nossos irmãos e colaborar para que eles cresçam espiritualmente, essa é a obra da igreja. É que nós juntos cooperemos para o crescimento mútuo do corpo. Afinal, o corpo é um, apenas um. Amém? Então que nada te afaste da presença de Deus, que nada te afaste do amor de Deus em Cristo Jesus. Tá?
Eu gostaria de pedir a você que você deixasse o like. Tem pessoas que assistem o vídeo, mas não deixam like no vídeo. É o mínimo que você pode fazer. A gente não pede oferta, eu nunca vou pedir, a gente não pede dinheiro, contribuição nenhuma. Apenas que você vá com o teu dedinho assim, ó, e clique no gostei, né, no like. No gostei. Hoje está em português, na maioria das plataformas aí. Então você vai lá no gostei, clica. Se você não for inscrito no nosso canal, se inscreve lá e ativa aquele sininho para que todas as vezes que nós publicarmos um vídeo, você seja notificado que nós publicamos um vídeo. Compartilhe também esse vídeo para outras pessoas, tá? Em nome de Jesus, Deus te abençoe.